Gente, hoje eu tô aqui porque eu tenho muita coisa pra contar, tem muito babado pra você ficar sabendo. Então eu vou fazer isso enquanto eu arrumo a minha casa, porque a minha casa, ó, como dá pra ver, tá um caos. Tá vendo? Essa montanha de roupa que tá aqui é roupa pra ser dobrada. Essa louça cheia de pia aqui também, ó. Louça cheia de pia foi bom, hein? Essa pia cheia de louça aqui, ó, que eu também vou ter que lavar. E mais um monte de coisa pra fazer, até limpar o banheiro eu vou ter que limpar. Mas eu vou aproveitar porque eu preciso te contar umas coisas que aconteceram, né? As coisas que aconteceram, né? Os caos que acontecem na minha vida. Então eu vou aproveitar enquanto eu faço essas coisas, porque eu não vou ter tempo de fazer em outra situação. Então, eu não sei, ó, são tanta coisa pra falar que eu não sei nem por onde que eu começo, tá? Porque é tanto caos que aparece na minha vida. Mas eu sou grata, sabe? Porque pelo menos eu vivo, né? Então, eu vou contar pra você tudo que tem acontecido. Eu não sei por onde que eu vou começar, então eu vou começar aleatoriamente. Vou começar já falando do Tatsuki, porque o Tatsuki, ele é a máquina de problema aqui de casa. Olha a minha meia. A minha meia, ela fica esbranquiçada aqui, ó. Tá vendo? Porque eu limpo o chão e tenho o péssimo costume de pisar no chão molhado, né? O chão tá com produto, então eu vou lá, dou uma pisada no chão e minha meia desbota aqui, ó. Tá vendo? Minha meia sempre ela fica desbotada aqui, ó, nessa parte aqui. Tá dando pra ver? Deixa eu ver se a minha máquina tá dando pra ver. Pronto. Então, deixa eu começar. O Tatsuki é o seguinte. Semana passada, olha que a outra meia também, ó, tá assim. Semana passada, ele falou assim, mãe, posso ir brincar? E ele foi brincar. Porque eu tô cansada de falar pra ele, filho, eu não tenho confiança em você, de deixar você ir brincar sozinho. Aí ele fica insistindo, sabe? Começa a falar as coisas dramáticas dele, né? Porque você já viu, né? Canceriano é dramático. Então ele começa, mãe, mas você não me ama? Se você me ama, você quer que eu seja feliz. E se você quer que eu seja feliz, você vai deixar eu sair pra brincar. Então, beleza, né? Já tô acostumada mesmo com essas chantagens emocionais. Então, tá lá. Pode ir, meu filho. Coloque seu capacete, passa seu protetorzinho solar, coloca a aguinha na sua garrafinha e vai. E volta também antes do horário. Porque aqui no Japão as crianças têm horário para voltar para casa. Na época de verão, elas voltam às 6 para casa. E na época de inverno, elas voltam às 5. Elas não passam desse horário. Não pode ter criança na rua depois das 6 horas. Aí ele, tá bom. Tá bom não. O sinal bate 6 horas, mas 5h50 eu já quero ver você aqui, já no jardim, já arrumando sua bicicleta. Aí ele, tá bom. E, bom, ele tem feito isso. Sabe, até 5h50 ele tem vindo aqui arrumar a bicicletinha dele. Porque eu falo, 6 horas eu já quero ver a sua fuça aqui dentro de casa. Aí tá. Aí ele foi brincar e quando deu o horário ele voltou pra casa e tudo bem, né? E outra, ele tem um GPS. Eu coloco um GPS nele, na mochilinha dele pra quando ele vai sair. Porque a gente nunca sabe, né? Mesmo que ele me prometa que ele vai só em certo lugar... gente, eu não confio nem nos meus filhos, né, porque criança mente, né, então eu coloco um GPS nele. O GPS aqui no Japão, eu não sei se no Brasil é assim, tá, mas aqui no Japão é super baratinho, você paga uma taxinha assim, bem baixinha por mês, e você coloca na mochila da criança quando ela vai sair, que a gente nunca sabe, né, onde a criança se mete, principalmente quando já chega nessa idade já mais avançada de 11, 12 anos. Então, eu pago assim uma taxinha, mais ou menos assim uns R$5 por mês, e tem o GPS. Eu não posso te mostrar agora porque ele tá com o GPS na mochila dele, ele foi pra escola. Mas se você quiser que eu te mostre também, é bem pequenininho assim, é pequenininho, é levinho, e você só coloca na mochilinha dele e a gente já sabe aonde que o indivíduo tá. Aí tá, e eu assim, de zóio no GPS, né, porque ele falou que ia no parque, mas vai saber, né. E tá. Aí quando dá hora, ele chega. E eu lá, sempre de olho no GPS. Aí ele chega e eu sou muito assim, observadora. Eu fico muito atenta quando ele chega. Eu fico olhando ele assim, caçando ele, sabe? Igual mulher ciumenta quando o marido chega em casa. Eu fico caçando provas. Aí ele chegou e eu percebi que ele estava sem o capacete. Sendo que ele sempre usa o capacete. E ele tava sem. E eu falo pra ele, filho, a gente jamais deve sair sem o capacete. Aqui no Japão, não é só uma questão de a mãe mandar, não. Aqui,
se você andar de bicicleta sem o capacete, você leva a multa. Porque o capacete é extremamente importante para você proteger a sua vida. Então você tem que sair de capacete. É uma regra. Aí tá, ele sempre sai, mas aí ele chegou sem o capacete. Eu falei, filho, cadê o seu capacete? Aí ele falou assim, ai mãe, eu não coloquei o capacete porque ele tá sem a proteção. Eu falei assim, mas como assim tá sem a proteção? Não tá sem a proteção, porque eu tô sempre verificando e ele tá tudo certinho. Aí ele falou assim, não, é que hoje, quando eu tava brincando no parquinho, aí ele falou o nome do menino. Fulano de tal pegou o meu capacete, quando eu não tava por perto, começou a brincar com esse capacete e tirou a proteção. A proteção que fica na cabeça, que fica entre a cabeça e o aro, porque o aro ele machuca, ele dói. Então, para proteger a cabeça do capacete, desse aro, tem uma proteção, que é uma esponja, assim, sabe? Aí esse menino pegou a esponja e começou a brincar. E eu falei para ele devolver, mas ele não devolveu. Ele saiu correndo e essa proteção se perdeu. Eu falei, o quê? E por que você não me disse isso? Você esperou eu perceber. Ah, mas é que eu não queria contar porque você ia brigar. Eu falei assim, filho, eu já tô careca de falar. Eu não tô careca, mas eu já tô quase ficando. Que se acontece alguma coisa, mesmo que você acha que eu vou brigar com você, você tem que me contar. Porque se você não me contar, aí que eu vou brigar. Se você faz uma coisa que você fica, ai meu Deus, eu vou levar xingo. Você tem que me contar. Porque se eu descubro, vai ser pior. Se ele me contasse, eu ainda ia falar, ai filho, mas tá tudo bem? Como que foi, né? Aí tá, mas ele não me contou. E eu percebi. Aí eu falei assim, como que é? O menino pegou a sua proteção do seu capacete e perdeu. E ele não me devolveu. Então, como não tinha proteção, eu não coloquei o capacete, porque dói a cabeça. Aí eu falei, beleza. Eu peguei e liguei pra escola. Imediatamente. Eu liguei pra escola, falei, ó, é o seguinte. O meu filho foi brincar, depois da aula, em um parquinho. E fulano de tal, da sala tal, é um aluno do 5º ano, igual ele. Só que assim, o 5º ano é dividido em 2 na escola dele, né? Porque assim, se atinge certa quantidade de alunos, eles dividem, por exemplo, 5ª série 1 e 5ª série 2, né? E esse outro menino era da 5ª série 2, e ele é da 5ª série 1. Aí eu falei, ó, fulano de tal, da 5ª série 1, pegou o capacete dele, foi brincar e perdeu essa parte de proteção, e ele precisa dessa proteção. Aí eu contei a história. Eles falaram, tá bom, a gente vai entrar em contato com os pais. E aí a gente liga pra você. Aí o que aconteceu? Eles entraram em contato com os pais e me ligaram de volta. Nisso que eles me ligaram de volta, eles falaram assim, então a gente foi lá, ligou pros pais e os pais disseram que conversou com o filho e que o filho não pegou, que o filho não fez nada. Eu falei, olha, é o seguinte, o meu filho tá falando que aconteceu isso, que a proteção não tá aqui e a proteção realmente não está, né? Então, vocês têm que tomar uma providência. Aí eles, então tá bom. Como a gente conversou com o Tatsuki e ele falou que fulano de tal pegou as coisas dele, e a gente conversou com o fulano, e o fulano falou que não, então o que a gente vai fazer? Amanhã de manhã, quando eles vierem pra escola, a gente vai reunir os dois e a gente vai conversar com eles, pra ver do que se trata, porque a opinião não tá batendo. Então a gente vai reunir eles pra conversar com eles. Então, tudo bem. Porque assim, quando acontece alguma coisa, a gente tem que avisar, assim, imediatamente a escola. Porque a escola é responsável. Eu sei que tem gente que fala, mas é responsabilidade dos pais. Sim, quando a criança, ela tá em casa, é responsabilidade dos pais. Mas a partir do momento que a criança, ela já não tá mais na sua casa, ou ela está na escola, isso já se torna um problema que a escola tem que definir. Porque eu não posso, eu pessoalmente, chegar lá na casa desse menino e causar treta, né? Então a gente entra geralmente em contato com a escola e a escola é que entra em contato com eles, né? Porque já viu, né? Já pensou? Seu filho fala, fulano pegou as coisas, aí você vai lá direto lá na casa da pessoa e a pessoa fala, não, meu filho não tá fazendo isso aí causa treta. Então, a gente tem que agir com consciência, tem que ser educado e tem que colocar a escola no meio. Tudo a gente tem que colocar a escola, porque a escola tem
a responsabilidade e o dever de proteger as crianças. Tá? Se acontece algum bullying na escola, ou se acontece alguma coisa de agressão, tanto agressão física quanto a agressão verbal, a gente tem que falar imediatamente para a escola, e os professores, eles têm a obrigação de resolver o problema. E eu não sei no Brasil, quer dizer, eu sei, né, porque eu também já estudei no Brasil, né, no Brasil não adianta nada, a gente fala pro professor e acaba sendo até pior, né, porque além dos professores não resolver a situação, a gente ainda fica como cagueta. Aí é pior ainda, então. Mas aqui no Japão não é assim. Aqui no Japão, a gente conversa com os professores e os professores, eles tomam as providências, tá? Não tem essa de caguetar, de que não pode conversar, porque senão fica pior, senão depois a gente vai apanhar depois da escola, não tem nada disso, tá? A gente tem que conversar. Eu tô colocando a minha toalha aqui, ó, porque toalha eu lavo todos os dias. Então eu já deixo aqui penduradinha, porque somos em 4, né? Então eu preciso lavar todo dia, então eu já deixo aqui. Aí, eles conversaram lá e falaram, né, que o menino não fez nada, tal. Aí eu falei, ó, não quero nem saber. Ele sumiu com a proteção, ele vai ter que dar um jeito. Aí, no outro dia seguinte, eles conversaram com esse menino e conversaram com o Tatsuki. Primeiro, eles conversam assim, separados. É igual, sabe, cadeia? Que a gente pega o criminoso e acontece um crime e a gente tem que ouvir todas as partes. Então, a gente ouve assim, individualmente, sabe? Eles ouvem os suspeitos, vamos dizer assim, individualmente, para saber o que cada um vai falar sobre o crime, para ver o que cada um vai dar a sua versão. Aí depois eles vão analisar para ver se a versão bate e para ver se não tem assim controvérsias. É bem assim minucioso o sistema aqui do Japão, tá? É igual de crime mesmo. Tudo que acontece a gente conta para os professores e os professores eles fazem isso, tá? Eles têm até um treinamento até para fazer isso. Então, a escola entrou em contato e reuniram eles lá e descobriram que esse menino, ele realmente pegou o capacete do Tatsuki, enfiou essa proteção lá, vai saber onde que ele enfiou esse negócio aí, só sei que perdeu. Calma aí que minha televisão tá pitando lá, porque deu meio-dia. Meio-dia a minha televisão ela pita. Pera aí, deixa eu desligar. Calma, filha. Deixa eu desligar aqui. Deu meio-dia, ela pita. E eu já expliquei porque que ela pita meio-dia, lá no vídeo da maquiagem. Se você quer saber o motivo, vai lá no vídeo da maquiagem, que eu coloquei o título Torne-se uma princesa mesmo sendo uma assombração. E tá. Aí eles conversaram lá com os suspeitos e descobriram que o menino realmente enfiou lá a proteção no furico e sumiu com a proteção. Só que uma coisa que eu descobri também, depois que eles me ligaram de volta, né, pra contar a treta, é que além desse menino, tinha mais 2 meninos envolvidos. E uma menina. Esses 2 meninos envolvidos, que eram da 3ª série. O Tatsuki tá na 5ª série. Mas tinha meninos da 3ª série envolvidos também, que também fizeram a mesma coisa, que pegaram as coisas do Tatsuki, começava a pegar o capacete dele, começava a pegar a bola dele, começava a pegar o boné dele, jogar, sabe? Fazer esse tipo de coisa, sabe? Essa brincadeirinha sem graça. Entendeu? Eu considero isso bullying, né? Aí vai vendo. Daí eles contaram que realmente fizeram isso, mas que a proteção se perdeu. E eu não tava sabendo disso, né? Porque eu fiquei até... Ué, não é só um, mas... Então, assim, são 3 que fizeram isso. E essa menina, ela não fez, tá? Ela não começou a fazer bullying com o Tatsuki. Ela simplesmente... Ela foi a favor dele. Por exemplo, ela viu esses meninos fazendo isso com ele e ela tentou impedir. Então, mas assim, ela tava como envolvida, né, no caso, né? Aí, o que aconteceu? Eles conversaram lá com o menino, né? Que, nossa, deram maior bronca nele. Ele levou bronca de todo mundo. Ele levou bronca da professora dele, da professora do Tatsuki, levou bronca do diretor e levou bronca lá de mais uma pessoa lá, que eu não sei porque que tava lá. Aí, o Tatsuki, ele ficou como, né,
como que chama? O inocente. Porque ele não fez nada, né? Assim, aparentemente. Só que eles me falaram que teve um certo... Não que isso justifique, tá? Mas teve um certo motivo pro menino endiabrado fazer o que ele fez. Foi que o Tatsuki chamou ele de fedido. Falou assim, seu fedido. Aí o menino, ele ficou com raiva, ficou bravo. Então ele começou a pegar as coisas do Tatsuki e jogar. O boné, a bola, o capacete. Mas como eu disse, isso não justifica, tá? Porque você mexer com algo de alguém é uma coisa inadmissível. Você pegar o pertence de alguém. Porque o pertence de uma criança não foi a criança que comprou, foram os pais. Os pais compraram esses pertences pensando no bem-estar da criança, gastando o seu dinheiro suado para comprar esse pertence, porque nada nessa vida é de graça. Então, assim, é inadmissível uma pessoa pegar um pertence de uma criança e simplesmente sumir, tá? Se perdeu, você vai ter que pagar. Já aconteceu isso comigo, do Tatsuki, ele ser o responsável por quebrar algo de outra criança e eu ir lá e pagar. Sabe, a gente tem que ser justo. Quando é o Tatsuki, eu falei, olha filho, se for o seu caso, se você pega o brinquedo de alguém, pega um pertence de alguém, eu vou fazer você voltar nesse parque e procurar até encontrar. E se você não encontrar, eu vou até a casa dessa pessoa e vou pagar pelo objeto, tá? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E tá, aí o professor, ele foi até a casa da mãe desse menino, conversaram com todos os envolvidos, porque tinha mais dois, né? Então juntou mais a professora da classe daqueles dois, juntou mais os responsáveis daqueles dois e deu um maior babado. No fim, o professor voltou na minha casa, tá? E falou, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu, tá? A gente vai tomar muitas providências para que isso não aconteça de novo, mas infelizmente a proteção ela não foi achada. E eu sei que você provavelmente deve estar aí, como que se fala a palavra? Não está muito... Como que fala a palavra, gente, quando você não está muito convencida do que aconteceu? Mas infelizmente se perdeu, então assim, não tem muito assim o que fazer mais agora, né? Então ele perguntou o que eu achava da situação. Eu falei, olha, sinceramente, eu tô mais preocupada não com a proteção, mas com o que eles fizeram com o Tatsuki. Porque isso é considerado bullying, e se eles fizeram bullying fora da escola, pode ser que ele também esteja recebendo bullying dentro da escola. Então isso é responsabilidade sua, professor. Eu falei pra ele. Ele falou, olha, eu vou fazer de tudo pra ver se não tem nada, mas olha, eu te garanto que até o momento eu não tenho percebido nada de bullying na sala de aula, nem nos recreios, nem na hora do almoço, eu não tenho percebido nada. Ele é uma criança que, inclusive, as pessoas gostam muito dele, ele tem muitos amigos, então eu não percebi nada, assim, de diferente. Eu falei, então tá bom. Só que assim, gente, eu acho assim, que o mínimo que você tem que fazer eu faria isso. Ou você manda o seu filho ir procurar esse pertence, ou você chega na família e paga. Eu não recebi telefone de ninguém me pedindo desculpas, eu não recebi telefone de ninguém se oferecendo pra pagar, tá? Só que eu falei assim, eu falei pro professor, eu falei, ó, o que eu mais tô preocupada agora é com o negócio de ele estar fazendo bullying. Porque de coisas que a gente compra com dinheiro, bens materiais, se a gente puder resolver uma coisa com dinheiro, a gente resolve. Mas negócio de bullying é uma coisa que não tem como a gente resolver com dinheiro, tá? Eu deixei isso bem claro pra ele, tá? Só que em nenhum momento eu falei, olha, eu não quero que... Não precisa, gente, ninguém pagar, não precisa. Não, deixa, não precisa. Já foi essa proteção aí, ó, não precisa ninguém pagar. Em nenhum momento eu falei isso, tá? Eu só disse que o que eu mais me preocupava era a situação. Então, provavelmente, é o que eu acho. Ele entrou em contato com a família e falou, olha, a gente conversou lá com a família e tal, e a mãe dele disse que o que ela mais está preocupada é com o bem-estar do filho, e não tanto com a proteção do capacete. Então pode ser esse um dos motivos deles também não terem entrado em contato comigo. Porque se eu falasse assim pro professor, é o seguinte, eu quero que eles me paguem, dá um jeito deles me fazerem me pagar. Eu acho que provavelmente ele ia entrar em contato com a família e pedir pra família entrar em contato comigo pra gente poder resolver isso, tá?
Mas tá. Aí o que aconteceu? Acabou o assunto. Acabou o assunto e morreu. Aí, quando foi anteontem, aconteceu uma coisa. Ai, gente, que... Ó, eu não sei falar por que essas coisas acontecem. Mas aconteceu. O Tatsuki, ele estava voltando da escola. Porque aqui as crianças voltam sozinhas da escola. E tem um menino que, como mora aqui perto da minha casa, eles têm a mesma rota para voltar para casa. Porque, como eu falei, os alunos, eles voltam sozinhos para casa, né? Então, eles voltam praticamente juntos. Só que esse menino que tem a rota parecida com a do Tatsuki é um menino que já me deu muito problema no passado. Porque é um menino que provoca o Tatsuki, que joga as coisinhas nele. E o Tatsuki, ele é sangue nos olhos, sabe? O Tatsuki, ele é aquela criança que eu falo, filho, não revida, conta pro professor que o professor, ele dá um jeito. Porque realmente os professores aqui, eles dão um jeito. Agora, se por exemplo, uma pessoa te xinga, né? E você vai lá e bate nessa pessoa, o que acontece? Automaticamente, você já vira o vilão da história. Não interessa se a pessoa te xingou. Quem bate, perde a razão. Não tem esse ditado no Brasil? Levantou a mão, perdeu a razão. Por quê? Porque é mais ou menos assim, a gente nunca deve tentar arrumar as coisas na base da violência. Aí, eu falo pro meu filho, tá? Olha, filho, aqui a gente é ser humano, a gente vive em um país civilizado. Aqui não se resolve olho por olho, dente por dente. Aqui, se a pessoa ela faz alguma coisa que é errada, você tem que combater, sim. Mas você não pode revidar no mesmo. Porque assim, se a pessoa ela te faz o mal e você revida com o mesmo mal, você acaba se tornando igual a essa pessoa. Tá? Então, se a escola pede pra você avisar ela quando acontece alguma coisa, você tem que avisar. Aí ele, tá bom, mãe. Só que assim, ele fala, tá bom, mãe, mas se alguém faz alguma coisa pra ele, ele revida na hora. É uma coisa que, assim, ele não consegue segurar nele. Se alguém xinga ele, ele xinga 2 vezes pior. Se alguém taca alguma coisa nele, ele taca uma coisa 1000 vezes mais pesada. É bem assim. E eu sei que no Brasil acontece muito, sabe? De a pessoa apanhar na escola e os pais conversarem na escola e não adiantar. Sabe? Eu sei disso, eu já estudei no Brasil, eu sei como que são as coisas, porque é muito comum no Brasil as mães defenderem o filho por tudo. Por mais que o filho faça coisas horríveis, por mais que o filho agrida, por mais que o filho roube, por mais que o filho mate, as mães sempre vão defender os filhos, né? Tem mães que não, tá? Tem mães no Brasil que são mães, assim, honestas, que gostam de justiça, que não vão defender o filho só por ele ser filho, que vão, sabe, fazer com que o filho também cumpra com as consequências. E não vão defender o filho, mas assim, infelizmente a gente sabe que no Brasil tem muitas mães que defendem o filho, mesmo o filho fazendo coisas horríveis. Então, aqui no Japão não é assim, tá? Aqui se você faz uma coisinha, assim, considerada errada, a pessoa já fica tudo em cima, sabe? Já cai todo mundo matando. Então eu falo, filho, se alguém fala alguma coisinha pra você, mesmo que te chame de uma coisa assim, que não seja nem um palavrão, mas que te ofenda, você já tem que me contar que eu entro em contato com a escola. E é assim que a gente resolve as coisas, sabe? Aqui a gente não resolve as coisas na porrada. Aqui a gente não resolve revidando o mal que as pessoas fizeram. Aqui a gente resolve tudo na conversa. E é assim que eles pedem, porque se o meu filho ele revida, ele fica como vilão. Porque quem bate perde a razão, como eu falei, né? Aí, o que aconteceu? O meu filho, ele contou, tá? Que aí ele tava voltando da escola e eu percebi, de novo, eu que percebi, que o boné dele tem uma proteção no pescoço, pra não queimar o pescoço. Igual você lembra do Chaves? O Chaves não usava um bonezinho, sabe, que tinha umas orelhinhas? Então, o meu filho, ele tem um boné que tem uma proteção. Uma proteção porque o calor aqui do Japão é muito forte e pode causar hipertermia. Então, muitos bonés têm essa proteção no pescoço
pra proteger o pescoço. E ele tava sem essa proteção. E eu falei, filho, cadê sua proteção? Ele falou assim, mãe... E falou o nome do menino. O menino, ele pegou a minha proteção e sumiu com ela. Ele jogou em um lugar e eu não consegui achar. E é o mesmo menino que já me deu trabalho no passado. É o mesmo menino que tacou uma pedrinha no Tatsuki e ele revidou com uma pedrona. É o mesmo menino que é dono da bicicleta. Daquela bicicleta que eu contei no vídeo que eu fiz me maquiando, sabe? Que o Tatsuki, ele empurrou a bicicleta caiu no gramado, então riscou. E a mãe desse menino veio exigir que eu pagasse a bicicleta pra ela, tá? Então é o mesmo menino. Aí eu falei assim, olha... Ai, gente, eu fiquei, ó... Ai, eu fiquei tiririca da vida, né? Eu falei assim, ó, semana passada... Pegaram a proteção do capacete dele e sumiram, sabe? E agora, eles pegaram a proteção do boné. Ele, né, o menino, pegou a proteção do boné. E assim, do capacete, ele não é um capacete que a gente usa todos os dias, né? Só quando o Tatsuki vai pra rua. Então, assim, eu tive que comprar outra proteção. Não encontrei a mesma proteção, tá? Eu tive que procurar em outro lugar. Só que assim, o boné dele, ele vai pra escola todos os dias. Então ele precisa disso. Na mesma hora, eu já liguei pra escola. Ele chegou, me contou que o fulano pegou a proteção dele e jogou. Sumiu com a proteção. E eu já liguei pra escola. E falei, olha, é o seguinte, semana passada aconteceu isso. Falei com o diretor, tá? Aconteceu isso, o capacete dele com a proteção, sabe, sumiram. Enfiaram lá no Forever e eu fiquei sem a proteção. E agora, hoje, aconteceu que fulano de tal sala pegou o boné dele, jogou e sumiu com a proteção do boné dele também. E eu quero que vocês tomem uma providência. Por quê? Porque semana passada, quando aconteceu isso do capacete, eu falei com o professor, sabe? Deu um maior BO. Porém, ninguém foi procurar a proteção do capacete. Ninguém veio me pagar a proteção do capacete. Ninguém nem me ligou. Então, dessa vez, eu não vou perdoar. Entendeu? Eu quero que vocês tomem uma atitude. Mas é claro que eu fui educada com ele, né? Mas eu falei com essas palavras. Porque assim, eu sou educada, mas eu sou assim... Eu falo firme. Quando a gente tem que falar firme, não quer dizer que a gente precisa ser mal educado com as pessoas. Até porque o diretor, ele não tem nada a ver com o assunto, tá? Então, mesmo assim, que você esteja borbulhando de raiva, se acontece alguma coisa, você tem que ser educado com as pessoas. Você tem que falar o que você precisa falar, mas também você tem que ser educado com as pessoas. Porque não foi o diretor que fez alguma coisa pra mim. Então, não é certo eu ir lá cair matando em cima do coitado, né? Mas eu falei pra ele, bem séria. Eu quero que você resolva isso. Aí ele tá. Eu vou entrar em contato com o professor e o professor vai te ligar. Aí o professor, filho da mãe, me ligou de novo, né? Aí tá. Aí ele me ligou, ele falou assim, a mesma coisa que ele falou da última vez. Ele falou assim, ó, é o seguinte, a gente vai, amanhã de manhã, a gente vai se reunir na escola e a gente vai conversar com o seu filho e com esse menino e a gente vai, vamos lá, fazer aquele negócio de novo, né? Que eles fazem lá na cadeia. Que eu não sei o nome, tá? Não me pergunte, que eu não sei. Aí, eu falei assim pra ele, é o seguinte, eu não quero, eu não vou esperar até amanhã. A proteção dele sumiu agora, e amanhã de manhã, ele vai precisar desse boné e dessa proteção pra poder ir pra escola. Da última vez que aconteceu isso, que eu conversei com você, professor, o que aconteceu? Ninguém se solidarizou, teve um pingo de responsabilidade de me pagar pelo que eles perderam. Ninguém foi procurar a proteção do capacete dele. Ninguém nem me ligou. Então, desta vez, eu quero que o meu filho seja reembolsado. Eu quero que essa proteção, eu quero que o responsável, ele faça o favor de ir procurar o que ele perdeu, ou se ele não encontrar, para os pais virem me pagar. Aí tá, ele falou assim, olha, então eu vou lá conversar com os pais. E assim, eu não acho que eu tô sendo dura, porque assim, esse menino foi o mesmo menino que fez me pagar a bicicleta dele, porque o Tatsuki riscou a bicicleta dele. Entendeu? Os pais desse menino vieram conversar comigo e quiseram que eu pagasse a bicicleta dele, porque o Tatsuki riscou a bicicleta dele. Então, por que quando o filho deles some
com o boné do meu filho, eu não posso cobrar também que eles paguem esse boné. Entendeu? Acho que a gente tem que ser justo. Eu não tô agindo por vingança, não. Não pensa, a Lilica tá agindo por vingança porque os pais do menino fizeram ela pagar uma bicicleta, então agora ela quer fazer os pais do menino pagar um boné. Não é vingança, tá? É um negócio que a gente tem que ser justo. Então foi lá. Aí eles ligaram pra família deles e falaram, ó, é o seguinte, então agora a família deles vão ir aí na sua casa pra vocês conversarem. Eu falei, beleza, eu tô à disposição, né? Quer treta? É com treta que vai ter mesmo. Mentira, eu não quero treta não, eu só quero justiça. Aí eu esperei eles chegarem e chegou o pai, chegou a mãe, chegou o professor do menino, chegou o outro professor do menino, porque o menino ele também ele frequenta lá uma... Ai, gente, vai ficar muito longo esse vídeo se eu for explicar. Ou seja, ele tinha 2 professores. Aí chegou os 2 professores dele, chegou o meu professor, enfim. Chegou o menino, eu e o Tatsuki. Ou seja, ficou 8 pessoas aqui na frente da minha casa conversando. Imagino o que os vizinhos não devem ter pensado. Os vizinhos devem ter ficado tudo de bicuda, tudo assim, na janela, né? Falando, treta, treta. Mas tô nem aí também. Aí, eles vieram, o professor veio e fez o menino pedir desculpas. O menino pediu desculpas, disse que o Tatsuki não tinha motivo nenhum, que o Tatsuki não fez nada pra ele, que ele simplesmente pegou o boné do Tatsuki e jogou porque ele queria chamar a atenção do Tatsuki, ele queria que o Tatsuki se interagisse com ele. Aí o professor falou, mas não é assim que a gente interage com as pessoas. Se você quer que o Tatsuki seja seu amigo, se você quer que o Tatsuki converse com você, você tem que fazer isso de outra forma. Não é pegando as coisas dele, jogando, não é interagindo dessa forma. Aí ele, sim, eu entendi, pediu desculpas. Aí o pai e a mãe dele também me pediram desculpas, sabe? Eles se curvaram. Aí eles se curvaram e pediram desculpas pra mim. Tal. E beleza, né? Daí o menino, eles fizeram o menino voltar no lugar onde tudo tinha acontecido e fizeram o menino procurar essa parte, essa proteção do boné. E o menino fez isso. Aí o menino trouxe pra gente aqui na minha casa, entregou e se curvou também, né? Falou desculpa pelo que aconteceu, tá? Eu não vou fazer mais isso. E assim, resolveu, tá? Então, hoje eu paro pra pensar. Eu falo, poxa, ó, eu acho que eu devia também ter sido dura assim na vez que fizeram com o capacete do Tatsuki. Porque o capacete do Tatsuki, ó, eu vou até pegar pra você ver, ó. Deixa eu pegar aqui. Outro capacete, ó. É um capacete que... Esse capacete aqui, como ficou um pouquinho pequeno pra ele tem cabeção, eu deixei pro Haruki, meu filho mais novo. Então, é aqui. Aqui atrás tem um... Tá vendo isso aqui? Esse aqui é duro, gente. Isso aqui dói, né? Então, pra não doer, tem uma proteção aqui. E foi essa proteção que sumiu, que eles perderam. Tá? Então, tá vendo? Tem uma proteção aqui, ó. Também, ó, na frente, na parte da frente, porque o capacete ele é duro. E ele tem que ser, né? Porque ele protege a cabeça. A cabeça tem osso, né? Então, precisa ser uma coisa dura pra proteger. Só que se você colocar um negócio duro na cabeça, vai doer a cabeça. Então precisa de uma proteção. Então tem proteção aqui, tem proteção aqui, tem proteção atrás, tá? Então não é esse o capacete dele, mas é um capacete parecido. Que provavelmente tá ali fora na bicicleta dele. Gente, desculpa. A câmera parou de gravar do nada porque acabou a bateria. Então eu coloquei aqui uma bateria portátil. Tá vendo? Só que isso aqui pesa pra burro, né? Eu vou ter que ficar segurando isso aqui, né? Eu não tenho nem bolso. Deixa eu colocar aqui na... Vou encontrar um lugar aqui, ó. Vou colocar aqui no elástico da minha calça. Porque é muito pesado. Mas é bom. Nossa, ainda bem que eu tinha essa bateria. É bateria portátil. Olha que beleza. Então, como eu tava falando, acabou o babado, né? Tal. E deixa eu ver o que eu... Ah, eu ia falar outra coisa também, né? O que eu ia falar? Eu já arrumei... eu preciso... Deixa eu limpar meu banheiro. Enquanto eu arrumo. Cadê? Primeiro eu pego a minha água sanitária, né? Porque eu não vivo sem água sanitária. Minha água sanitária. Deixa eu limpar lá o vaso. Eu limpo todo dia, né? Então, meu vaso não está craquento. Não se preocupe.
aqui, antes que alguém comente alguma coisa, eu já tenho que explicar, né, gente? Brasil e Japão é diferente, tá? Aqui, Japão, o papel higiênico não é jogado no lixinho como no Brasil. O papel higiênico a gente joga no vaso. A gente não joga num lixinho específico, porque é falta de higiene, né, gente? Você imagina, você limpa a bunda e coloca o papel que você limpou a bunda aqui no lixinho. Eu acho assim, papel que você limpa a bunda, você não quer nem ver. Então, você limpa e já dá descarga e pronto. Você não precisa ficar olhando pra ele, né? Então eu pego uma água sanitária, eu limpo aqui todos os dias. Eu passo aqui, ó. Todos os dias. Então é por isso que ele tá sempre desinfetado. E eu já jogo aqui, ó, no vaso, tá? Porque eu vou dar descarga. Se você mora no Brasil, né? E o lugar que você mora aí não pode, né? Geralmente no Brasil tem lugar que até pode jogar papel na privada. Mas eu não recomendo. Por quê? Porque o papel higiênico aqui do Japão não é questão de que pode que não pode. É que o papel higiênico aqui do Japão, ele é programado para derreter na água. Então assim que a gente joga ele na água, ele já derrete. Ele já assim dissolve. Acho que é a palavra certa. Então eu pego também água sanitária e jogo aqui, ó. Nesse lixinho da cozinha, sabe? Aquele lixinho onde caem as coisas. Então eu deixo aqui. E também na pia onde a gente escova os dentes. Tá vendo? Lava as mãos. Tá? Segundo os cientistas, esse é o lugar mais sujo da casa. É a pia. Tá? Não é a privada, é a pia. A pia é o lugar mais sujo da casa. É por isso que a pia eu tô sempre lavando. Mas por que, Lilica, que a pia é o lugar mais sujo da casa, sendo que é na privada que a gente faz cocô? Porque parece que a nossa boca é mais suja do que o cocô. Não sei quem que inventou isso, mas cientista, se o cientista tá falando isso, acho que a gente tem que concordar, né? Porque cientista sabe o que fala, né? Então, eu sempre lavo aqui a minha pia muito bem com a esponja. E eu deixo Agora eu fiquei conversando, eu sou meio doida. Eu não sei se eu passei eu deixei a água sanitária no banheiro. Então eu vou fazer de novo. Eu sou assim, sabe? Eu perco o foco. E depois que eu limpo aqui a privada, eu também coloco uma água sanitária aqui pra deixar de molho. Porque assim, se a gente não coloca aqui, fica preto de bolor, de coisas desagradáveis. Tem também, deixa eu acender a luz aqui, ó. Esses negocinhos aqui que a gente coloca aqui, porque falam que não empretejam o vaso, porque cai água daqui, então cai aqui, o produto cai aqui dentro, então evita que o vaso fique preto. Também tem essa opção, tá? Mas eu gosto de usar água sanitária. Então agora que eu já coloquei água sanitária aqui onde o povo escova os dentes, a água sanitária tem um cheiro muito forte, tá? Então, vamos abrir aqui. Aqui, ó, a banheira, tá vendo? O banheiro também precisa limpar. Meu banheiro tá cheio de brinquedo, porque é isso, casa que tem criança, a gente acaba tendo brinquedo. E eu vou fechar essa porta aqui também, porque o cheiro é forte. Aí, o que mais que eu ia falar? Além desses babados aí que aconteceram, eu preciso falar uma coisa. Gente, eu fiz o último vídeo. O vídeo é como lidar com... Eu deixei... Meu computador tá até aqui, aberto, porque eu falei assim, deixa eu responder comentários. Mas aí não deu tempo. Eu consegui responder só 3, 4 comentários só. Não dá tempo de responder. Então, eu deixei aqui ligado, né? Eu postei um vídeo que fala como lidar com pais abusivos. Tá? Porque eu recebo muitas mensagens de gente falando: Lilica do céu, meus pais abusam de mim, meus pais fazem isso, fazem aquilo, mandam eu fazer isso, mandam eu pagar aquilo, sabe? E falam que eu sou obrigada porque eles me pariram, que não sei o que eu tenho que honrar pai e mãe porque tá na Bíblia, e joga até Deus no meio, né? Só que esse vídeo é um vídeo muito necessário, tá? E o que aconteceu? Eu tô vendo aqui, ó, gente, 5 mil visualizações. Gente, não é nada. Como que eu faço um vídeo necessário desse jeito e ninguém assiste? Pelo amor de Deus, assiste esse vídeo. É o vídeo aqui, ó, como lidar com pais abusivos, que falam, né, de pais
que realmente, eu não tô falando de pais que não são abusivos, tá? Eu tô falando de pais abusivos. Eu deixei bem claro nesse vídeo que se você é criado por um pai, por uma mãe que te dá o que você precisa, que cuida de você, que é um bom pai, uma boa mãe, e chega numa hora que eles precisam da sua ajuda, chega na velhice, que eles precisam do seu apoio, passam por necessidade, gente, você tem que ajudar. Sabe? Assim como você tem que ajudar qualquer outra pessoa. A gente não tem que ajudar o próximo? Então, tem que ajudar os pais também, porque os pais, eles fazem tudo pela gente, né? Então, você tem que ajudar. Sabe? Agora, esse vídeo não é sobre esses pais, tá bom? Esse vídeo é sobre aqueles pais que nem criam os filhos, tá? Aqueles pais que não fizeram absolutamente nada pelos filhos, porque tem pais que são assim, que no caso nem são pais, são progenitores, que não fizeram absolutamente nada pelos filhos, tá? Deram para outras pessoas criarem, colocaram no mundo, mas deram para outras pessoas criarem. Ou pais que, assim, até criaram, sabe? Mas criaram daquele jeito, sabe? Só humilhando, só tratando mal o filho, só abusando do filho psicologicamente. E depois começa a fazer chantagem emocional, dizendo que quer que o filho pague isso, que o filho pague aquilo, que o filho tem a obrigação de fazer isso. Então, esse vídeo aqui conta muito sobre isso. Se você passa por isso, ou já passou, ou conhece alguém, entendeu? E não fala também, e eu também falo muito nesse vídeo, não é só sobre pais, mas sobre parentes abusivos. Porque acontece muito de, por exemplo, ter alguém na família que se dá melhor, vamos dizer, profissionalmente, do que outras pessoas da família. Por exemplo, a pessoa, ela cresce e ela estuda e ela arruma um bom emprego, um emprego que paga bem. Aí acontece muito dos outros parentes ficarem tudo de zóio nessa pessoa, né? Falar, essa pessoa ganha isso, então ela tem que me dar dinheiro. Essa pessoa ganha isso, então ela tem que ajudar mais. Porque acontece às vezes, por exemplo, tem 4 irmãos, mas só um que consegue ter uma boa renda, os outros ganham pouco, mas nem por isso esse irmão que batalhou, que estudou, que se esforçou e que conseguiu um bom emprego, ele tem a obrigação de dar dinheiro para os parentes, ele tem a obrigação de ajudar, só porque é parente. Não, ele conseguiu tudo por esforço dele, ele não tem obrigação nenhuma de dar dinheiro para os outros, sabe? Porque é uma coisa que ele conseguiu com o esforço dele. E outra, mesmo se ele não tivesse conseguido por esforço dele, se a pessoa ganha na loteria, ela não tem obrigação nenhuma de dividir com os parentes. Hein, gente, que loucura. Ah, mas tem que dividir porque tem o mesmo sangue. E daí? E daí? Não tem que dividir coisa nenhuma. Se você ganhar na loteria, é uma coisa que eu te falo, não fala pra ninguém. Ganha na loteria e fica quieto, fica na sua. Por quê? Porque se você contar pra todo mundo, seus parentes descobrirem que você ganhou na loteria, o que vai acontecer? Eles vão ficar tudo igual urubu em cima de você. Ai, que não sei o quê, tô precisando disso, já que você ganhou na loteria, você podia me ajudar, que não sei o quê. Vai aparecer gente até do buraco da tomada, querendo tirar dinheiro de você. Então, nem conta, sabe? É aquilo, sabe? A gente tem que ajudar as pessoas sim, mas por bom senso, e não por obrigação. Eu, por exemplo, eu fui criada pela minha avó, tá? Eu não costumo falar muito dela, porque isso até me emociona, porque a minha avó foi uma pessoa, assim, honesta, uma pessoa com um coração gigante. Eu não tô falando isso porque ela foi minha avó, mas porque ela realmente era uma pessoa muito boa, tá? Ela me deu amor, ela me deu carinho, foi a única pessoa da minha família inteira que me deu carinho alguma vez, que me fez eu me sentir amada. Então, a minha avó, o que ela fazia, ela podia fazer por mim, ela fez, sabe? A minha avó, ela não foi uma pessoa com uma boa condição financeira. A minha avó, ela sempre foi uma pessoa humilde, tá? E ela era uma pessoa também que não tinha estudos. Pra você ver, eu fui criada com uma pessoa que não tive estudos. Por isso que eu falo, a questão da pessoa não ter estudos não significa que ela seja uma má tutora, tá? A minha avó, que eu saiba, que eu já ouvi falar, ela teve estudo só até a 4ª série. Então, assim, se você pegar minha avó, ela provavelmente nem sabia escrever direito, mas assim, ela tinha um coração bom, entendeu? E é isso que eu tô querendo dizer. Quando a pessoa ela tem um coração bom, ela não precisa nascer rica, ela não precisa ter nenhum estudo acadêmico, porque o que importa é o caráter. O caráter a gente não ganha tendo dinheiro,
a gente não ganha tendo estudos. Então, a minha avó, ela era uma pessoa muito simples, tá? A minha bisavó também, que eu sei, né? Era uma pessoa também muito simples, mineira, tá? Tinha um bom coração. E é isso, ela me criou assim, ela me dava amor, sabe? Ela me dava um abraço, ela me dava um beijo, ela falava que me amava, sabe? E assim, é uma coisa que eu nunca ouvi dos meus pais. Então, eu tenho muita consideração por ela, porque eu acho que a gente nunca morre, o nosso corpo morre, mas a pessoa ela sempre vai estar com a gente. Então, assim, o que ela podia fazer por mim, ela fez, da maneirinha dela, sabe? Ela falava assim, filhinha, você comeu, filhinha, hoje? Ela falava desse jeito pra mim. Se tinha alguma coisa, assim, eu lembro até hoje, se tinha alguma coisa na escola, porque às vezes a minha escola, ela fazia aniversário, assim, sabe quando a criança faz aniversário? Então a escola falava assim, ó, hoje vai ter aniversário de fulano. Então quem puder trazer um prato de salgado, quem puder trazer, assim, um refrigerante, quem puder trazer alguma coisinha, assim, traga, sabe? A minha mãe, ela nunca ia nas minhas reuniões. Ela nunca fez, assim, tudo que eu precisava na escola. Ela nunca comprou, assim, algo que eu pudesse levar na escola. Às vezes a escola pedia assim, hoje vai ter matéria tal, a criança precisa trazer uma coisa pra escola. Ela nunca foi atrás. A minha avó não, ela ia atrás. Ela ia atrás dessas coisas. Eu nem sei porque que eu peguei esse lencinho aqui, tá? Ela ia atrás dessas coisas. Uma vez eu lembro muito bem que ia ter um aniversário de alguém na minha sala. Então eles me pediram para levar um prato de salgado, um refrigerante, alguma coisa que a gente pudesse ajudar. E não tinha em casa, sabe? A minha avó não tinha condição de comprar isso. Para mim não tinha refrigerante na casa da minha avó. Então, ela falou, filha, eu não sabia, sabe? Ela pediu desculpa, ela falou assim, eu não sabia, se eu tivesse sabido antes, eu tinha dado um jeito, eu tinha feito alguma coisa, né? Então eu não vou ter pra te levar. Eu falei assim, vó, não tem problema, tá? Eu não levo nada, não. Ela falava assim, não, filha, você não pode levar nada, porque, sabe, se você for a única que não levar nada, as crianças vão, né? Vão falar alguma coisa, a professora também vai, né? Pode até falar alguma coisa, né? E realmente, né? Acontece muito no Brasil disso. De às vezes a gente ser julgado pela nossa condição financeira. E a minha avó, o que ela fez? Ela falou assim, filha, eu vou dar o que eu tenho em casa, mas você não vai chegar lá de mão vazia. E tinha em casa peitinho de frango congelado. Sabe aquele peitinho de frango que é congelado e você só frita? E foi isso que ela fez, sabe? Ela pegou esse franguinho congelado e ela fritou. E ela falou assim, olha filha, leva, mas de mão vazia você não vai. Eu falei, tá bom. E eu fui, só que sinceramente, eu fui assim muito preocupada. Porque assim, a professora me pediu salgado. Era pra eu levar salgado, assim, coxinha, croquete, empadinha, essas coisas, né? E eu tava levando bolinho congelado. Eu fiquei assim, gente, as pessoas vão perceber, sabe? O que os outros alunos vão pensar de mim. Mas eu falei, eu vou levar. A minha avó, ela fez. Minha avózinha fritou, ela falou que é pra eu levar, então eu vou levar. E eu fui, sabe? Chegou lá, eu lembro muito bem, teve um gordinho na minha sala, e não é por ele ser gordinho não, sabe? Eu falo assim porque eu tenho até um carinho por ele. Ele pegou esse peitinho de frango, assim que ele mordeu, ele falou assim, nossa, que gostoso isso! Gente, eu te juro, me deu um alívio tão grande. Porque eu pensei que as crianças iam tirar sarro de mim, sabe? Iam rir. E não. Ele falou assim, nossa, que bolinho gostoso. E me deu um alívio muito grande. Saber. Então eu fiquei assim, muito aliviada disso. E eu fiquei agradecida também, né? Porque minha avó, sabe? Ela fez o que ela podia. E também tinha situações que a escola, por exemplo, pedia alguma coisa para levar para a escola, e a minha avó ela não tinha isso em casa. O que ela fazia? A minha avó ela morava numa casa que tinha um morro para você subir, um morro bem alto.
E para ir até o mercado era longe. E a minha avó, ela nunca dirigiu, ela não tinha carro e ela também não sabia andar de bicicleta. Tudo que ela fazia a pé. Aí eu lembro que ela falou assim: olha, filha, você precisa levar isso na escola porque a professora tá pedindo, o que a avó vai fazer? A gente vai lá no mercadinho. Ai, eu nem lembro o nome do mercadinho, mas era no mercadinho, era o único mercadinho que tinha ali na cidade. E a gente vai comprar pra você. Eu falei: vó, mas é muito longe. Ela falou assim: não tem problema, a avó vai a pé. Eu falo: vó, mas e o seu problema de saúde? Porque minha avó tinha muito problema de saúde. Ela tinha problema nas costas, ela tinha problema nas pernas, ela tinha muito problema porque ela sofria também, não só com problemas físicos, mas problemas psicológicos também, porque o meu avô, ele era uma pessoa muito assim, muito ruim com ela, sabe? Ele batia nela, tudo mais. E ela, assim, era uma pessoa que ela não tinha saúde nenhuma. A minha avó, ela era totalmente acabada, coitada. Ela era acabada, ela não tinha vaidade nenhuma, porque a vida fez ela ser assim. Mas o que ela sabia amar. Ela sabia amar. E ela falou: não, eu vou. E era calor, eu lembro muito bem. Era calor, ela pegou um carrinho de feira. Eu lembro muito bem, eu não sei se existe no Brasil, mas era um carrinho de feira que a gente levava pro mercado. Era um carrinho de aço, assim, e ela foi empurrando esse carrinho até o mercado. E eu fui com ela, e ela foi lá, ela comprou, ela voltava aquele solão quente, sabe? Muito quente, e a gente tendo que descer aquele morro, aquelas escadarias, porque tinha uma escadaria também que eu vou te contar, e eu ajudava ela, eu pegava o carrinho em cima, ela pegava o carrinho embaixo, sabe? Minha avó, e assim, o que ela fazia pra mim, ela fazia. Eu lembro quando eu ficava doente também, o que ela fazia pra cuidar de mim, ela fazia, sabe? Ela fazia mingau, ela fazia canja de galinha, sabe? Quando eu ficava doente e eu falava pra minha mãe falava assim: problema seu. Ela falava: problema seu, bem feito. Eu falei que você ia ficar doente. Ela falava assim: e se você ainda ficar reclamando e ainda mexendo no saco, eu ainda te levo pra tomar uma bezetacil na bunda, só pra largar a mão de ser besta. A minha avó, uma vez, eu fui na praia com a minha família e eu acabei me afogando, sabe? Ai, eu dou risada porque eu sou burra mesmo, né? Eu acabei me afogando. Aí entrou água no meu ouvido. E eu não morri, eu fiquei tudo bem, mas entrou água no meu ouvido. E eu não sei o que aconteceu, que deu uma infecção. E nossa, foi muito sofrimento depois, quando eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei: vó, tô com muita dor. E começou a sair pus do meu ouvido e eu fiquei com muita dor. Eu lembro muito bem que a minha avó, diferente da minha mãe, ela pegou um paninho quente e colocou no meu ouvido e ficou assim, do meu lado o tempo todo. Sabe? Porque eu tava sofrendo, tava com dor. E ela ficou do meu lado o tempo todo. Fez um mingau de aveia pra mim e colocou a toalhinha no meu ouvido e ficou ali do meu lado. Então, são coisas que a gente guarda na memória, sabe? Gente, desculpa, minha câmera ela desligou de novo. Aí apareceu aqui que é porque ela tá com superaquecimento. A minha câmera ela ficou muito aquecida. Eu tô até abanando aqui, ó. E voltei a gravar. Então, como eu tava falando, que não seria justo, né? A gente ter esses pais que fizeram tudo pela gente, que tudo que tinha alcance deles, eles fizeram, cuidaram, protegeram, deram amor e carinho, a gente simplesmente virar as costas para eles quando eles precisarem da gente na velhice. O vídeo que eu fiz não é sobre esses pais. O vídeo que eu fiz é sobre pais que, assim, querem exigir as coisas da gente, sendo que eles não fizeram nada pra gente. Simplesmente por ter colocado a gente no mundo. Igual, como eu tava falando, a minha avó, se ela precisasse de alguma coisa, é claro que eu faria. Entendeu? Só que assim, é o que eu falei no vídeo também. Os que menos fazem são os que mais exigem. Igual, a minha avó, ela nunca mesmo, ela me pediu alguma coisa. Sabe? Nunca. Desde quando eu vim pro Japão, ela nunca: filha, me manda dinheiro, me manda isso, me manda aquilo, nunca. Ela nunca me pediu absolutamente nada. Por quê? Porque esse é um exemplo de uma pessoa que te ama de verdade, que quer o seu bem, que quer que você seja feliz, sabe? Não quer tirar nada de você. Ela nunca me pediu absolutamente nada. Pelo contrário, quando eu falava alguma coisa pra ela, eu falava assim: vó, você não quer alguma coisa? Ela falava assim: não, filhinha, eu não quero nada. Guarda seu dinheirinho pra você, minha filha. Não gasta com a avó, não. Ela sempre falava assim.
tá? Inclusive, quando eu fui pro Brasil visitar, que eu fui passear, eu até levei alguma coisinha pra ela que eu nem lembro mais o que era. E ela falava assim, ai filho, não precisa, a avó não quer não se preocupa, guarda pra você, usa pra você. Ela falava assim, ó, usa pra você, não dá pra mim não, tá? Eu me viro, eu não preciso disso não, eu me viro, sabe? Guarda pra você, usa com você. Ela falava desse jeito. Esse é um exemplo, sabe? O contrário de muitas pessoas, né, que quando sabe que a gente sai do país, que a gente começa a ganhar dinheiro, que a gente tem uma boa profissão, começa a pedir as coisas pra gente, sabe? A minha avó, ela nunca me pediu nada, e tudo, absolutamente tudo que eu dava pra ela, ela guardava, sabe? Eu podia dar um pedaço de papel pra ela guardava. Quando eu ia pra escola e eu fazia cartinhas de, por exemplo, feliz dia da vovó, feliz dia disso, feliz dia daquilo, tudo, absolutamente tudo a minha avó guardava, sabe? Com amor e carinho. Às vezes ela até colava na geladeira, sabe? Eu dava pra minha mãe nem ligava. Minha mãe jogava por aí. Eu dava coisas do Dia das Mães, né? Porque a escola fazia a gente fazer, né? E ela simplesmente ignorava, porque não era uma bolsa, não era um perfume, sabe? Não era uma roupa. Era simplesmente uma cartinha que a filha tinha escrito na escola. Então ela cagava, sabe? Ela jogava, deixava... Nem ligava. Eu via a decepção na cara dela quando eu ia lá toda feliz dar uma cartinha que eu tinha feito na escola, o Dia das Mães, ela nem ligava. Ela tá. E assim, sabe, são essas coisas que ficam na nossa memória. São essas coisas. Eu vou fazer aqui Ai, tô morrendo de vontade de tomar um shake. Vou fazer um shake maravilhoso aqui. Porque já deu um horário. Então, pra não ficar com o estômago vazio, eu vou fazer um shake. É o que eu mais gosto. Deixa eu ver, minha geladeira tá vazia porque eu ainda não fiz compra. Preciso fazer compra. Eu ia fazer compra hoje, mas eu resolvi gravar, então não vou fazer. Eu vou fazer, olha, eu embalo minhas bananas aqui. Aí você vai falar, Lilica, essas bananas aí tão podres. Não, filha, é que eu coloco na geladeira pra durar mais. Porque a banana que fica fora da geladeira, em 2, 3 dias ela já estraga. Se você colocar na geladeira, ela dura aí uma semana. Só que acontece, às vezes, da casquinha dela ficar escura. Mas não significa que a banana, ela esteja ruim. Tá, eu vou te mostrar, ó, a casquinha dela tá escura e tal. Tá preta, quem olha e fala assim, tá podre. Mas não, olha aqui, ó. Ela tá amarelinha, tá vendo? Ó, tá amarelinha por dentro, ela não tem um machucadinho, não tem nada preto aqui não, tá bom? Ó, tá vendo? Tá boazinha. Se você tiver banana, se você gostar de banana, embala ela em filme plástico e coloca na geladeira que dura bastante. Então vou fazer aqui um shake. Então, como eu tava falando, a minha avó, tudo que eu dava pra ela, absolutamente tudo, ela guardava. Ela não se desfazia de nada. Por quê? Porque é o que eu falo, ela era uma pessoa que ela não dava valor a bens materiais. Ela dava valor ao que a gente fazia pra ela de coração. Que é uma pessoa que é aquela pessoa que dá valor a bens materiais, você vai dar uma coisa pra ela, se não for um bem material, ela vai cagar pro negócio, né? E quando é bem material, ela fica. E quando ela não usa mais, ela descarta. Minha avó nunca que ela jogaria uma cartinha minha fora. Nunca que ela jogaria nada que eu desse pra ela. Ah, lembrei o que eu dei pra ela agora que eu lembrei. Sabe o que eu dei pra minha avó? Quando eu tive no Brasil? Não foi um presente, tá? Foi só uma coisa. É porque aqui no Japão, as meias, elas têm dedinho. É muito comum. E na época, no Brasil, não tinha meias com dedinho. Então eu achei interessante, achei engraçado, diferente. Eu falei, eu vou levar pra minha avó, porque minha avó ela gosta de meia e tal. Aí eu levei essa meia com dedinho pra minha avó ela não quis aceitar. Ela falou, não filha, guarda pra você, você usa, você vai esquentar seu pezinho. E ela não queria aceitar. Eu falei, vó, por favor, aceita de coração, tá? Porque não era uma meia, sabe? Não era uma coisa cara. E mesmo assim, ela não queria aceitar, bateu o pé, mas ela aceitou. Aí ela era muito fofa. Então, eu falo, se a minha avó, ela precisasse de mim mesmo, sabe? De alguma coisinha, eu daria o mundo pra ela. Entendeu? Agora, o que eu não aceito é gente que só colocou você no mundo e vem exigir que você sustente ela, vem exigir dinheiro, vem falar, você tem que me sustentar, você tem que pagar isso porque eu te coloquei no mundo. Sabe? Não é bem assim. Eu coloco a casca de banana numa sacolinha pra jogar fora, porque a casca de banana, ela... Quando ela vai... Não vou falar decompondo, né? Porque, né? Mas quando ela vai
apodrecendo, ela vai juntando moscas. Então é bom, tá? Pra não juntar moscas. Aí o que eu faço? Eu tô aqui fazendo shake, mas eu nem tô te falando, né? Vai ter gente que vai querer dar na minha cara. Então, eu coloco no meu shake banana. Eu geralmente coloco uma banana, tá? Mas eu vou colocar duas porque as duas estavam meio pretinhas. Eu falei, ó, não vou jogar comida fora. Então eu vou colocar 2 bananas hoje. Eu coloco banana. Eu vou colocar... Não tem leite. Eu coloco ou leite desnatado ou esse suco de verduras. Esse suco de verduras, você ouvindo falar, nossa, suco de verdura deve ser horrível. Não, é delicioso, tá? Porque tem... Olha aqui quantas verduras que tem. Ó. Tem 20 tipos de verduras, tá? E legumes. E 6 tipos de frutas, tá? Ou seja, aqui ó, tem 70% de legumes e verduras e 30% de frutas. Ou seja, é um elixir da juventude isso aqui, né? Aí você vai pensar, ah, mas é suco, então deve ter açúcar. Olha o que tá escrito aqui. Sato Fushio, que significa não existe açúcar, tá? É 100% natural, não tem açúcar. Tá? Não tem açúcar e também não tem conservantes. Olha que coisa. Então é por isso. Então, e é gostoso, viu? Você deve estar pensando, ah, mas não, é gostoso. Só porque tem beterraba, você vai pensar, ah, isso aí deve ter gosto de beterraba. Não, tem gosto de frutas roxinhas, tá? De blueberries, uva, essas coisas. Olha que delícia, ó. Você faz aqui, eu coloco aqui. Olha que shake maravilhoso que vai ficar. É uma delícia isso aqui, viu? Aí o que eu faço? Eu coloco o meu suco. Se você não tiver, porque provavelmente não vende esse suco, não vende no Brasil, tá? Se não tiver esse suco, quer dizer, não tem, você coloca leite desnatado, tá? Leite desnatado, banana. Aí você tá pensando, vai virar uma vitamina de banana. Não, né, minha filha? Porque... tem uma coisa que eu uso que é especial. Tcharam! Sabe o que é isso? É blueberry. Blueberry, pra quem não conhece, é mirtilo. Mirtilo no Brasil, tá? Então, eu vou socar mirtilo. Quer ver? Mirtilo. Muito mirtilo, porque eu gosto. Porque é saudável. E tem pouquíssimas calorias, tá? Mirtilo é fruta, mirtilo é vida. Se eu pudesse, eu plantava uma árvore de mirtilo na minha casa. E é docinho. Aí, o que eu faço? Eu dou uma chacoalhada aqui, ó. Porque desce mirtilo, você precisa descer, porque senão eu não vou conseguir triturar você. Aí, eu vou triturar ele com essa maquininha aqui, que é uma beleza. Essa maquininha aqui, eu comprei quando o Haruki nasceu, pra fazer papinha de neném. Que eu acho mais fácil do que fazer no liquidificador. Aqui você coloca as gororoba, não, já fala gororoba, né? Você coloca os legumes, as verduras, aí você vem aqui, ó, e aperta esse botãozinho aqui, ó, e só faz tchu, e ele massacra tudo. Aí é muito fácil, né? Mãe, se você tiver bebês em casa e estiver fazendo papinha ainda, é bom esses bereguedete aqui, ó, tá bom? É muito melhor do que liquidificador, porque liquidificador ele suja muito e dá trabalho pra lavar. E mãe não quer saber de ficar lavando louça o dia inteiro, não. Mãe, o que tiver mais prático. Eu fiz até uma gambiarra aqui, ó, coloquei uma tomada extra aqui, ó. Porque tomada extra precisa, né? Porque eu uso muita tomada aqui em casa. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma massacrada aqui, ó. Aí assim que ele dá uma baixadinha, eu vou triturar. E olha a cor maravilhosa que fica. Olha aqui. É de dar água na boca, ele parece até um sorvete. Mas eu vou te falar qual gosto muito que parece que ele tem. Parece muito com açaí. Só que eu acho ainda mais gostoso do que açaí. Porque o açaí, ele é muito doce. Ele é mais gostoso do que o açaí, porque ele tem mesmo gosto de mirtilo. Mirtilo, gente, é maravilhoso. Olha isso daqui. Isso aqui é uma bomba de polifenol.
Polifenol é o que combate os radicais livres, tá? Pra quem não conhece, radicais livres são coisas que envelhecem a gente, tá? Só pra simplificar de uma forma básica, né? Porque se eu ficar falando as coisas aqui, quem não é nutricionista não vai entender a minha linguagem, né? Não tô chamando ninguém de burro, tá? Só pra falar. Mas é porque tem muitas explicações, tem muitas coisas que a gente às vezes acaba falando e as pessoas às vezes acabam ficando muito difícil de entender. Então eu não vou falar na linguagem de um nutricionista, eu vou falar numa linguagem de uma pessoa normal. Ó, aqui então tem muito polifenol, que combate os radicais livres, que faz com que a gente envelheça de uma forma saudável, tá? E se você ainda quiser bombardear ainda mais isso aqui, você pode colocar alguma coisinha que para você adicionar para ficar melhor. Tem gente que gosta de tomar com os suplementos, tem gente que gosta de colocar creatina, tem gente que gosta de colocar outras coisas, né? Bom, eu vou colocar aqui uma colherinha, tá? De colágeno de peixe. Pronto, e fica uma delícia. Esse colágeno aqui, ele não altera o sabor. É colágeno hidrolisado, tá? Tem colágeno hidrolisado de porco, tá? Mas eu aconselho de peixe, se você puder. E por que eu falo se você puder? Porque o de peixe, ele infelizmente é um pouquinho mais caro do que o colágeno de porco, né? Porque ele absorve mais. Ele é mais absorvido pelo corpo, melhor do que com o colágeno de porco. O colágeno de porco ele é mais barato. Tá, mas o colágeno de peixe é bom. E não, aí você pensa, vai ficar com gosto de peixe. Claro que não, não tem gosto de nada. O colágeno hidrolisado, ele não altera nada o sabor. Pelo menos esse que eu uso, tá? Outros eu não experimento. Eu uso esse colágeno há muito tempo, então eu não sinto nenhuma diferença, tá? E olha aqui, que maravilhoso. Olha. E esse aqui é bom porque ele já fica com um copo. Olha, eu posso tomar aqui mesmo. Deixa eu dar uma provadinha aqui, ó. Ai, delícia. Delícia. Maravilhoso. Eu amo mirtilo. Olha que beleza. Lembra muito açaí, só que não é tão doce. Então eu tive que parar só um segundo aqui de gravar, porque eu tava tomando shake, não dava pra eu tomar e conversar ao mesmo tempo. Então eu dei uma paradinha só pra tomar um negócio, agora que eu já terminei de tomar. Tomei tudinho, ó. Tomei tudinho, ó. Já deixei aqui, porque eu já vou lavar. E eu queria falar também de uma coisa que eu preciso falar antes que eu me esqueça. Eu tava vendo aqui nos comentários e tem um comentário de uma menina, de uma mocinha de 16 anos, que me mandou no Lilica Me Ajuda, dizendo que a madrasta dela sente muitos ciúmes dela. Muitos ciúmes mesmo. E ela conta a história dela e tem coisas que ela conta, gente, que é um absurdo. É um absurdo, sabe? Você fica assim, é sério isso? E eu não acredito que ela esteja mentindo. Então eu só queria dizer pra você que me enviou esse relato pra esperar que eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? E também pra você que tá assistindo, assista esse vídeo porque é sério, isso não é tão raro quanto parece. Existe mesmo muitas madrastas que morrem de ciúmes da filha do marido, tá? Isso aí, gente, sério, é um absurdo. É um absurdo que não tem nem, assim, o que falar, gente. Não tem como justificar um negócio desse, mas... Então, eu vou fazer esse vídeo, tá? Eu tô aqui pegando o meu lencinho de limpeza, porque... Eu coloco também água sanitária, porque eu coloco água sanitária em tudo, né? Porque eu vi uma manchinha aqui. Meu tapete, ele é branquíssimo, né? Então, se cai um grão de arroz, mesmo sendo branco, eu enxergo. Cadê? Deixa eu caçar o... Eu vi uma manchinha aqui, eu não tô ficando doida. Ah, achei. Aqui, ó. Então, eu vi aqui.
uma manchinha. Quando acontece isso, eu venho aqui, ó, e limpo, porque eu quero o meu tapete branquíssimo. Agora, se você não tem o tapete branco e você fizer isso, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Porque senão vai desbotar seu tapete. Tá vendo? Deixa eu limpar aqui uma manchinha. Porque a água sanitária é um veneno, ela desbota tudo. Você viu o jeito que ficou minha meia? Eu te mostrei o estado da minha meia. Porque eu passo água sanitária no chão também, porque eu sou louca da água sanitária. Quando eu vou passar pano no chão, eu coloco um pouco de água sanitária na água e eu lavo o paninho nela. Aí eu espremo o paninho e passo o paninho no chão. Então, meu chão também é limpo com água sanitária. Só que o que acontece? Eu piso no chão, molhado, aí a minha meia ela fica tudo desbotada. Mas eu sou uma anta também, eu devia esperar o chão secar, mas a ansiedade fala mais alto. Então, a vontade de pisar no chão, né? Porque eu não aguento ficar parada num canto só. Então, aqui, ó, quando tem alguma manchinha, eu venho aqui e limpo. Aqui é o segredo do meu tapete estar sempre lindo, branquíssimo, impecável e desinfetado. Às vezes, né? Porque, gente, criança em casa, ai, não tem como você manter as coisas limpas, não. Criança é tudo porco. Nossa senhora. Criança suja a casa, nossa. É criança e animal de estimação. Se você tem criança em casa ou tem um animal de estimação, você já fica preparado. Que a sua casa, ela vai sofrer aí modificações. E modificações pro modo imundície. Então você já fica, tem que ficar ligado já, né? Então agora que eu já lavei toda a minha louça, já guardei toda a minha roupa. Ah, e lembra a água sanitária que eu coloquei aqui? A gente também tem que lavar ela, tá? Não deixar água sanitária por muito tempo na pia. Você tem que lavar ela. Aqui também. Eu vou ter que limpar aqui também, né? Deixa eu ver o que eu tenho. Aqui não tem muita coisa pra limpar, não. Aqui tem o sapatinho do meu marido, que eu coloco aqui de presente pra ele. Porque assim, aqui no Japão a gente não entra de sapato dentro de casa, tá? Sapato dentro de casa é um absurdo, né, gente? Porque você pisa no chão, né? Pisa no chão sujo e depois pisa na casa. Não tem cabimento, né? Então, a gente deixa aqui o sapato e entra de meia. Só que o meu marido, ele tem o pé assim... Como que eu vou falar? Não tem como falar de uma forma educada, já, gente. Ele tem um pé fedorento. Então, a meia dele chega suadíssima. Então, ele chega aqui, tira o sapato fedorento dele. Aí ele sobe aqui com a meia dele, que tá mais fedorenta que o sapato dele. Tá suada. Aonde ele pisa fica marca de suor do pé dele, fedorento. Sabe? É pior que aquele cheiro de Cheetos de bolinha. Aí eu falei pra ele, meu filho, olha, eu entendo que você trabalhou o dia inteiro, tá? Que você tá cansado, que você tá suado, tudo mais. Eu agradeço isso. Só que assim, eu passei o dia limpando o chão dessa casa. Limpando com água sanitária, né? Pra ficar tudo limpo, sem nenhuma mancha, tudo desinfetado. Aí quando você deixa seu sapato aqui e você sobe pra cá, eu falei desse jeito pra ele. Eu falei assim, ó, eu não tenho como falar de uma forma educada, então eu vou falar do jeito que eu tô pensando. O seu pé fedorento, ele imunda o meu chão, tá? Então eu queria que você fizesse uma colaboração comigo, sabe? Pra gente manter o nosso casamento aqui sem nenhuma treta. Então eu vou te dar esse sapatinho aqui. Assim que você tirar o seu sapato fedorento, você coloca seus pezinhos aqui e você vai andando com esse sapatinho aqui até o chuveiro, que fica aqui. Aí ele vem até aqui, aí ele chega aqui, deixa o sapatinho dele aqui e entra pro banheiro e vai tomar o banho dele. Aí ele sai, né? Deixa eu pegar o sapato que eu não posso esquecer aqui. Que se ele esquecer aqui já viu, né? Aí ele sai e vive a vida dele normal. Então, é uma coisa que me alivia. Porque se ele entrar com a meia dele fedorenta aqui, por onde ele passou, ele vai deixar o rastro dele. E o que vai acontecer? Eu que já tinha limpado o chão, porque eu limpo o chão sempre de manhã, né?
eu vou ter que fazer isso 2 vezes por dia. Eu vou ter que limpar tudo de novo, né? Pra limpar o rastro dele. Então eu falei, ó, isso daí, ó, tá me deixando meio com raiva psicologicamente. Com raiva de você. Eu falei assim. Aí ele deu risada, né? Porque é o jeito que eu falo, né? Eu quero falar as coisas, mas não tem uma forma assim educada de falar. Mas eu falo pra ele, ó, eu tô tentando ser o mais compreensível possível, eu tô tentando ser a mais delicada possível, apesar de eu não ser uma pessoa delicada. Mas eu só queria que você pegasse seu pé fedorento e colocasse aqui dentro, tá? E fosse tomar banho aqui, porque ele já chega e já vai tomar banho, né? Porque imagina, vai sentar tudo sujo na mesa pra comer? Não. Ele chega, aí ele toma banho, depois que ele toma banho, aí ele senta ali na mesa, aí ele janta, né? Não vai sentar fedorento ali na mesa. Porque eu limpo minhas cadeiras também, né? Com água sanitária, né? Imagina. Então é isso, aqui não tem muita coisa pra fazer, eu só vou ter que pegar um dia. Isso aqui sabe o que é? É minha sapateira. Tá vendo, ó? Eu preciso lavar os meus sapatos. Que aqui em casa eu sou a única que lava o sapato, né? Então eu preciso lavar meus sapatos, sapato das crianças. Aqui também é a outra sapateira, né? E... ai, deixa eu te mostrar. Olha isso aqui. Isso aqui eu comprei recentemente. Olha que fofo. Aqui eu deixo meus bereguedetes que eu vou sair, né? E eu tenho pressa, né? Então não dá pra deixar no meu quarto. Eu já deixo aqui, né? Quando eu vou sair eu já venho aqui correndo, pego meu brinco, pego meu relógio. E pego as coisas que eu vou me enfeitar e já coloco. Olha o que eu comprei recentemente. Sabe o que é isso aqui? Ó, eu sei que dá pra ver, mas é um ventiladorzinho. É um ventiladorzinho que a gente coloca aqui no pescoço, tá vendo? Eu coloco no pescoço, aí eu viro ele assim pra mim, ó, e sai um ventinho, quer ver? Deixa eu ligar aqui pra você ver. Ó. Tá vendo? E venta bem. Por quê? Porque como eu falei, aqui no Japão é muito quente. Então a gente precisa ter um ventiladorzinho. Eu coloco no pescoço. Olha que chique isso aqui, ó. Ó que fofo. Ah, o cordãozinho dele. Não sei se tá dando pra ver. Eu já tenho o ventiladorzinho, mas o ventiladorzinho que eu tenho é um que sai vento gelado e outro que eu coloco no carrinho de bebê. O que sai vento gelado eu já mostrei, acho que em um vídeo, acho que naquele vídeo que eu fiz, que tava vindo terremoto, eu já mostrei. Entendeu? Só que eu queria um que mirasse pra mim. Porque aqueles que a gente coloca no pescoço, mas fica, eles não dobram, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar com a minha mão e colocar em mim. Só que quem tem criança já viu, né? A gente precisa estar com as coisas, a gente precisa fazer as coisas de mão livre. Por exemplo, uma mão eu tô segurando meu filho, e a outra mão eu tô fazendo alguma coisa. Então eu queria um ventiladorzinho que eu não precisasse segurar, que se chama hand free, que significa sem as mãos. Que são coisas que a gente não... é só eu dobrar aqui, ó, e colocar em mim, que ele me venta. Eu não preciso, por exemplo, me segurar, sabe? Eu não preciso segurar ele assim e colocar em mim. Eu posso ficar com as minhas mãos livres pra fazer as coisas. Então é disso que a gente precisa e é disso que a gente gosta. Então, como eu já contei o meu babado, eu já contei os meus relatos das coisas que aconteceram ultimamente, né, nessa semana, deixa eu te contar outra coisa que aconteceu também. O Tatsuki, olha isso. É um DS aqui, ó. Ele, ó, quebrou. Ai, meu Deus. O meu filho, ele não tem, sabe? Ele não tem cuidado com nada. Eu falei, filho, eu não vou comprar outro. Problema seu. Sabe? Eu não vou comprar outro porque... primeiro que eu não sou rica e segundo porque você não deu valor nas suas coisas. Ele, mãe, mas foi sem querer. O problema não é ele ter quebrado sem querer. Se ele quebrasse e falasse, mãe, eu quebrei. Ele falou que caiu da escada, tá? E se ele me falasse, mãe, caiu da escada, quebrou, eu ia falar, filho, tá tudo bem, você não se machucou? Sabe? Só que não, ele quebrou, ele ficou quieto na dele, ele escondeu a prova do crime e ele ficou assim, como se nada tivesse acontecido. Só que eu sou investigadora, entendeu? Eu encontrei isso aqui na gaveta quebrado. Aí eu fui tirar satisfação com ele. Ele falou assim, eu fiquei com medo de contar e você brigar comigo. Eu falei, filho, eu já tô careca de falar. Não tô careca, mas já tô quase ficando, né? Como eu acabei de falar. A gente não pode esconder as coisas. Se você tivesse me contado que quebrou isso, sabe? Por um acidente, eu não ia brigar com você.
Mas como ele escondeu de mim, aí sim eu fiquei brava com ele. Eu falei, vou deixar você de castigo. Né? Porque não pode esconder as coisas. E ele precisa disso, porque quando ele vai sair com o pai dele, eles vão pro parque de diversão, tem muito tempo na fila, e criança autista não tem paciência. Sabe? Nem criança normal tem, mas criança autista tem menos paciência ainda. E ele tem aqui também o Switch, mas o Switch ele não leva, porque o Switch, gente, é muito grande. O Nintendo Switch, eu acho muito grande. Eu acho grande, eu acho pesado. Entendeu? O DS, ele é bem pequenininho. O Switch, ele é muito grande. Esse Switch aqui, ele nunca levou pra rua, pra falar a verdade. Tá. Ó. Aqui. Ah, e outra coisa que eu queria falar também é que, sim, a gente já tá no mês de julho, né? Hoje é dia 30 de junho, né? Eu já tô querendo apressar as coisas, mas calma aí. A gente já tá quase chegando em julho, né? E em julho eu tô pensando em fazer novamente uma live, né? Pra gente conversar, que faz muito tempo que eu não faço. A última live que eu fiz já tem uns 5 anos. Eu tô querendo fazer uma live pra gente poder conversar ao vivo, né? Poder responder perguntas, poder bater um papo, poder dar risada. Então eu pretendo fazer uma live pra gente curtir aí. Pretendo fazer entre a primeira e a segunda semana de junho. Nossa, encontrei um cabelo aqui, como que pode? Já passei o aspirador hoje. Vem cá, cabelinho. Esse cabelo aqui não é meu, porque é preto, ó. É pretinho, ó. Ah, é do meu marido esse cabelo aqui. Conheço. Ele é o único que tem cabelo preto aqui em casa. Então é dele. Deixa eu jogar esse cabelo fora aqui. Então eu pretendo fazer uma live, tá? Faz muito tempo, muitos anos que eu não faço uma live. Então eu nem sei mais como que faz uma live. Eu já vou avisando. Eu só preciso saber como que faz pra colocar minha câmera aqui. Tá? Porque essa câmera aqui é danada. Eu ainda não sei mexer nela. Minha câmera tá aqui. Eu preciso ver se... Eu preciso colocar essa câmera aqui pra fazer a minha live. Porque a câmera do computador deve ser uma porcaria. Câmera embutida, você já viu, né, gente? Câmera embutida, aqui, ó. Eu tenho uma câmera aqui no laptop, mas provavelmente deve ser horrível. Então eu nem vou tentar usar ela. A última live que eu fiz, inclusive, eu fiz com a câmera do computador. Então, a última live também não deve ter ficado muito boa. Mas eu pretendo usar a minha outra câmera, né? Minha câmera de verdade, pra poder fazer a live. Eu só preciso ver como que usa ela. Se alguém souber como que instala uma câmera aí, é só me falar. Eu preciso... Gente, eu não tenho tempo nem de ler manual de instrução. Eu nunca usei essa câmera aqui pra fazer uma live. Então, eu preciso arrumar um jeito de descobrir. Aí, eu preciso também fazer um monte de coisa essa semana. Ai, gente, eu tô tão ocupada. Então, mas eu vou arrumar um tempo pra gente bater um papo. Eu vou fazer o máximo, tá? Pra conseguir fazer uma transmissão live, né? Pra gente poder conversar. E para quem for membro do canal, eu também pretendo fazer uma transmissão adicional. Nessa transmissão vai ser até especial, porque eu pretendo trazer os meus filhos, né? Como eu prometi, para quem se tornar membro do canal, que vai ter vantagens, né? Como participar das transmissões ao vivo e poder conversar com os meus filhos, né? Só que eu não posso falar, gente, certeza que eu vou fazer uma live tal mês, tal dia, né? Porque primeiro eu preciso da autorização do Tatsuki. Porque assim, não é só porque eu sou dona do canal que eu tenho que decidir por ele também. Porque como é ele que vai participar da live, eu preciso perguntar pra ele, filho, você aceita fazer uma live? Tal. Aí eu vou... Provavelmente ele aceita, tá? Por isso que eu coloquei essa opção como vantagem pra membros. Porque meu filho, ele é muito bonzinho. Ele gosta, sabe? Dessas coisas. Então eu vou conversar com ele, né? Eu vou falar, filho, você aceita fazer uma live? Né, porque as pessoas querem te ver, querem conversar ao vivo com você, te perguntar as coisas, interagir. Então, provavelmente ele vai aceitar. Mas se ele não aceitar também, eu dou um jeito de persuadir ele. Mentira. Eu só vou contar as vantagens pra ele, né? Que as pessoas querem conhecer ele, conversar ao vivo, né? Tal e tudo mais. Porque é importante, né? A gente poder interagir. Né? E, deixa eu falar mais uma coisa também. Tem muita gente falando
que pedindo para que eu faça contar histórias, vídeos de contando histórias, né? Porque eu sou uma contadora de história, né? Pra quem não conhece. Então, não trabalho mais com isso, tá? Só pra dizer. E, então, me pediram, Lilica, faz um vídeo contando histórias. Histórias não para crianças, tá? Histórias de livros para que pessoas adultas possam ouvir. Se tiver alguma criança também que gosta de histórias e a mãe não tem tempo de contar histórias para criança e quiser colocar esse vídeo para ela, também pode, tá? Porque não é nenhum conto erótico, é um conto de livros que eu tenho aqui. Eu tenho muitos livros, eu tenho coleções de livros, tem muitos livros que também estão guardados. Então eu tenho muitos livros para poder contar histórias, tá? Quem gosta de ouvir a minha voz, quem pede aí a ASMR, eu sinto dizer que eu não pretendo fazer mais vídeos de ASMR. Por quê? Porque vídeo de ASMR a gente não pode conversar. E eu sou uma pessoa que já deu pra perceber que eu gosto de conversar, né? E a ASMR a gente só pode sussurrar, não pode conversar. Então pra mim não dá ASMR. Pra mim, se a pessoa quiser que eu faça vídeos contando histórias, lendo histórias, para que a pessoa escute antes de dormir, ou escute em um momento que ela quer relaxar, que ela precisa, às vezes, de uma tranquilidade, pode pedir, Lilica, faz vídeos contando histórias, tá? Que eu tô pensando sim em fazer, tá? Então, é isso. Que mais? Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar, né? E o vídeo vai ficar um pouquinho grande, então eu vou deixar pra conversar mais em outro vídeo, né? Porque provavelmente até o próximo vídeo já vai ter acumulado mais barraco na minha vida. Aí eu te conto também esses barracos e também ensino a fazer mais alguma coisa, sei lá, faço mais alguma coisa aqui na cozinha, quem sabe, né? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado de ter passado um tempinho comigo, sabe? Eu agradeço muito você que me assiste até o final, porque tem gente que assiste 2, 3 minutos do vídeo e já sai do vídeo. Então, eu, assim, admiro muito a pessoa que assiste um vídeo até o final, mostra, sabe, que ela é uma pessoa que sabe ouvir, porque é muito fácil a gente ouvir um pouquinho e sair do vídeo, né? Não tem aquele ditado? Pega o trem andando e quer sentar na janelinha? Tem muita gente que ouve o vídeo, 2, 3 minutos já acha que já ouviu tudo, já sai e já quer julgar. Então, essa pessoa que fica até o final do vídeo, que sabe escutar, são pessoas incríveis, né, gente? Porque é muito importante a gente saber ouvir. Saber falar também é importante, mas às vezes é importante muito que a gente saiba ouvir, dar um espaço para a pessoa falar, né? Para depois a gente falar. Então, é isso. Muito obrigada por ter me ouvido. E se você quiser também me dizer qual o tipo de vídeo que você gostaria que eu fizesse, uma sugestão de vídeo, tá? Ou tiver uma crítica construtiva pro canal, olha, fica à vontade, tá? Eu não sou uma pessoa que eu me ofendo com nenhuma crítica construtiva, pelo contrário, eu leio as críticas e assim, eu dou muito valor, eu dou muita atenção, tá? E eu sempre procuro ouvir a crítica e melhorar. Se você tem alguma coisa que você gostaria de contar, se você acha que ficaria melhor assim ou fica melhor assim, pode me falar, tá bom? Então, é isso. E além das sugestões de vídeo e das críticas construtivas também, eu só queria te agradecer por estar aqui comigo, sabe, nessa jornada, porque eu já faço vídeo há muito tempo, né? Já faz muito tempo que eu tô fazendo vídeo, então eu só queria agradecer pelo seu carinho, por estar aqui me ouvindo sempre, e é isso, se não fosse você, eu também não estaria aqui, sabe? Eu faço vídeos também pra você, para que você também se sinta bem, para que você também veja a vida, às vezes, de um modo que não tenha visto antes. Então, é isso. E nos vemos no próximo vídeo. Ah, deixa eu te mostrar aqui também, só por último. Olha que esse brinquedo aqui que o meu filho tem. Quer dizer, eu comprei pro Tatsuki, mas ele não ligou muito pra esse brinquedo, então eu dei pro Haruki. Ó, você coloca a bolinha aqui, ó. Ah, ele fica fanático. Tá vendo, ó? Você coloca a bolinha aqui, ó. E a bolinha passa por todos esses steps que eu mesma montei, tá? Então se tiver alguma coisa errada, culpe eu e não a fábrica de brinquedos. Ó que legal. Tá vendo? Ele fica vidrado nesse brinquedo. Ele fica vidrado. Você
pode colocar aqui também, ó. Pera, eu fiz alguma coisa errada, porque saiu aqui também. Coloca aqui. Pera. Ai, eu preciso fazer outro jeito aqui, peraí. Ó, você pode colocar aqui também, ó. Tá vendo? Ó, pode colocar aqui também, ó. Ó, que legal, que interessante. Legal, né? Ó. Olha que beleza. Nossa senhora, meu filho fica até vesgo vendo essa bolinha cair aqui. Legal, né? Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.